Graça e paz, iniciando então mais um Pão Diário, no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 23. Epístola aos Romanos, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 23. Estamos falando sobre a destruição do domínio do pecado. Tradução King James. Expresso-me assim nos termos do homem comum por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Versículo 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Versículo 21. E que o fruto colhestes, então das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. 22. Contudo, agora, libertos do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, falando sobre a questão da santificação, no capítulo 6, 7 e 8, Paulo trata agora sobre a santificação. E especificamente no capítulo 6, Paulo então demonstra que diante da graça o pecado ele é literalmente destruído, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo do domínio do pecado e da consequência da morte em relação ao pecado. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus foram justificados através da fé, porque creram na obra salvífica de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E isto foi o critério que Deus considerou como justiça para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Paulo traz aqui para nós, no versículo 19, dizendo: expresso-me assim nos termos de um homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Então Paulo está comparando, falando a respeito da natureza humana caída, adâmica. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores. Então ele demonstra que nós éramos escravo do pecado, da iniquidade, e que os nossos membros, ou seja, todos os membros que utilizamos para o dia a dia, eram usados para a iniquidade. Então a nossa boca, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pensamentos eram todos direcionados ao pecado e à iniquidade, que nos conduzia a fazer coisas terríveis até. Mas ele fala agora o resultado da graça. Ele diz assim: apresentai a partir de agora, que temos consciência a respeito do pecado, da consequência do pecado, daquilo que Cristo trouxe para nós, do sacrifício de Cristo que foi se revelado até a nós, na questão da fé, né? Então, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Lembra, o termo escravo aqui não é um termo pejorativo, não é um termo nocivo, na verdade, de fato. Lembrando que a ideia que Paulo traz para nós, a questão de escravo, é que, na verdade, nós estamos debaixo de um senhorio. Ou estamos debaixo do senhorio do pecado, que o resultado é morte, ou estamos debaixo do senhorio da graça, que é justiça e vida eterna para nós. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, no texto do capítulo 6, ele leva a ideia que devemos, então, consagrar os nossos membros como oferta agradável, como fosse um ato de justiça. E para isso, então, nós agora iremos, na verdade,
adestrá-los para fazer a vontade de Deus. É claro que os nossos membros, de forma autônoma, parece que eles querem fazer coisas que na verdade não condiz com a palavra de Deus, por isso a necessidade de sermos transformados em nossa mente. Nós vamos ver isso, que a partir do momento que somos transformados, que temos a metanoia, a transformação de mente, e essa transformação da mente, ela só é feita através da leitura da palavra de Deus. Ela só é feita a partir do momento que eu conheço as Escrituras, e então eu tenho uma relação com Deus. Pois a palavra de Deus é ela que, na verdade, faz a limpeza, ela nos santifica, ela demonstra a necessidade de termos a intimidade, ela nos leva a entender a necessidade de arrependimento, de deixar o pecado. Então, por isso que é importante o uso da palavra de Deus. Importante não, é a essência, na verdade, para que possamos, então, no processo da salvação, termos aí, então, a possibilidade de ter forças para vencer o pecado em nossas vidas, o pecado diário do dia a dia, mas o pecado que Cristo morreu na cruz do Calvário, já foi, o efeito dele já foi sanado, já foi resolvido. Então, o apóstolo Paulo escreve o capítulo 6 com o objetivo de trazer para nós uma demonstração importante que a graça de Deus não nos dá a liberdade de vivermos uma vida de pecado. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo Jesus, que tiveram a sua mente transformada, eles colocam o seu corpo, os seus membros à vontade de Deus, porque eles não estão fazendo mais a sua vontade. Por isso que eles estão fazendo a vontade de Deus. E Paulo então mostra essa ideia de escravo da justiça para a santificação, no sentido que o nosso Senhor é Cristo. E essa escravidão, essa ideia de nós termos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, é muito melhor, né? Podemos dizer assim, é muito melhor para nós no sentido eterno do que o pecado que na verdade nos condena e nos leva à morte eterna. Então assim, esse senhorio é porque nós estamos debaixo da vontade de Deus. Então todos aqueles que professam a Cristo, que estão em Cristo, eles têm uma luta constante em relação aos seus membros. Na verdade, com o objetivo, então, de consagrá-los eles a servir a Deus, como um ato de justiça. Lembrando, como um ato de justiça, não como justiça, não literalmente, mas como ato de alguém que foi justificado por Deus. No versículo 20 ele diz, porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Veja, enquanto eu vivia no pecado, eu estava literalmente alienado à justiça. Eu não estava consciente a respeito da justiça de Deus. Então, Paulo traz isso, que quando nós estávamos na senhoria do pecado, o pecado não trazia em nós uma consciência a respeito que nós vivíamos em pecado e que por isso poderíamos então literalmente desagradar a Deus. E diante disso nós vemos então que o pecado, ele literalmente nos cegava, ele não esclarece a nossa condição real. Por isso que nós falamos que o homem pecou e destituído está da glória de Deus, quer dizer, o texto sagrado, e acreditamos então na total depravação, porque o homem não tinha condições em sua consciência de pecado, que foi conturbado pelo pecado, distorcido ao seu livre-arbítrio no sentido de escolher entre o certo e o errado, e diante disso, então, o homem estava literalmente alienado à justiça de Deus. Por isso que estavam literalmente escravos. Veja, o escravo ele não tem domínio daquilo que ele possa fazer, ele não pode escolher o que ele quer fazer, ele precisa fazer aquilo que o seu senhor manda, e nós estávamos debaixo do pecado. É diferente porque Cristo na verdade nos compra literalmente da escravidão do pecado através do sangue de Cristo, nos libertando então dessa consequência da morte eterna para nossas vidas e nos dá então a liberdade de sermos livres em Cristo Jesus. Versículo 21. E que fruto colhestes então das atitudes dos quais agora vós envergonhais? Pois o resultado final delas é morte. Então veja, aquele que está vivendo no pecado de forma alienada à justiça, que não está se preocupando em servir a Deus, ele precisa entender e ter consciência que aquilo vai levar a ele à morte.
não só a questão da morte física, mas também a morte eterna. Então, isso é importante, que precisamos entender que se nós continuamos vivendo no pecado, então nós estamos vivendo cercado pela morte. Se nós vivemos na graça, vivemos então a vida eterna. Esse é muito prático, muito simples, muito direto e muito fácil. Então, qual o fruto que colheste quando as atitudes que a iniquidade trazia para nós nos envergonhava, nos trazia vergonha diante daquilo que era o pecado? Mas o resultado de tudo isso é morte. Então sabemos que o pecado, ele vai gerar a morte. Versículo 22. Contudo, e aí ele vai falar agora sobre o processo da salvação, é muito interessante. Ele fala, contudo, agora, já, é imediato, agora, já. Não é algo que está por vir, né? Paulo poderia falar, mas quando vier estareis... Não, é agora, já. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que tiveram a revelação da palavra, que entenderam a compreensão, que o Espírito Santo testificou os seus corações, vai dizer o seguinte, agora, libertos do pecado. Ou seja, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O domínio do pecado foi destruído através da ação de Cristo Jesus. Tendo sido transformados em escravos de Deus, esse transformados é a metanoia, transformados em nossa mente. O pecado não tem mais domínio na nossa mente, mas o poder de Deus, que é a salvação que há em Cristo Jesus através da fé, é que nos transforma a servirmos a Deus, a Cristo Jesus. Tendes o vosso fruto para a santificação, ou seja, tudo aquilo que produzimos é um ato de santificação para Deus. Por fim, a vida eterna. Então são interessantes 4 palavrinhas muito importantes para nós. Libertos, transformados, santificados e a vida eterna. É todo o processo da eternidade ou da salvação, mas que de fato já estamos em vigor. É agora, é já, não é para depois. Não é quando eu literalmente for transformado em um corpo de glória, mas é já em Cristo Jesus. Então veja que o pecado, ele não tem mais o efeito que ele tinha quando nós vivíamos alienados à justiça, mas ele perde a sua força quando estamos em Cristo Jesus e somos literalmente transformados. Então primeiro precisamos ser libertos. Quem é que liberta? Cristo. Vamos ser transformados como? Através da palavra, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra. Jesus fala sobre isso em João 15, que vós já estáis limpo pela palavra, né? E aí tendes os vossos frutos em santificação, ou seja, tudo aquilo que vai ser produzido a partir daí do momento que fomos libertos do pecado e transformados pela palavra, então nós fazemos então frutos de santificação, né? Você vai entender isso depois lá em Romanos 12, você vai compreender melhor sobre a questão do culto racional, né? o vivo, agradável e perfeito. Então nós vamos entender isso, que o nosso culto é isso, transformados, libertos, transformados, gerando frutos de santificação e por fim, e ele fala de fato, e por fim, a nossa expectativa, a vida eterna. Ou seja, aquilo que dominava-nos, nos levava à morte eterna, agora a nossa expectativa e por fim é a vida eterna, porque fomos libertos, transformados e santificados em Cristo Jesus. Então veja que há esse um processo cronológico. Precisa ser liberto do pecado. O pecado não pode ter mais domínio sobre você. O pecado não pode ser mais o seu Senhor. Agora quem é o seu Senhor é Cristo Jesus. É Ele que nos liberta. A partir desse momento eu preciso então alimentar a minha mente com a palavra de Deus, para que eu possa aprender sobre Cristo, para que eu possa entender a importância de viver para Cristo. A partir do momento então, essa leitura que eu faço sobre a palavra de Deus, ela vai gerar em nós uma santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus por isso, né? Versículo 23, Paulo então conclui de fato assim bem sucinto, objetivo e direto, dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Ele dá um comparativo de salário que é a recompensa. Então aquele que vive no pecado, ele precisa ter certeza que a sua paga no final será a morte eterna. Será a morte definitiva, a condenação eterna. Então veja, o salário é a recompensa, é aquilo que realmente você vai receber por aquilo que você fez, por aquilo que você executou,
que é o seu próprio pecado. Deus não está isentando a humanidade da sua responsabilidade em razão do pecado. Pelo contrário, Deus vai recompensá-lo em razão do pecado, se você continuar vivendo debaixo do domínio do pecado. Aí ele diz aí a conjunção mais, né, de adversidade, de contramão, mas o dom gratuito de Deus, veja, não é resultado de algo que você faz. Não é diferente do salário. O salário do pecado é uma recompensa daquilo que você fez e você está colhendo. Mas o dom gratuito de Deus é algo dado por Deus, que é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Então veja, não há méritos nenhum em relação à humanidade. A humanidade ela não pode literalmente dar alguma coisa para Deus no sentido de se justificar. Mas precisamos entender que se nós recebemos a graça de Deus, não é um resultado da minha santificação, não é um resultado de uma forma religiosa que eu vivo que vai me dar a vida eterna, mas é algo que foi dado por Deus gratuitamente, presente, que é através de Cristo Jesus nós alcançamos a vida eterna. Veja como é diferente, é o favor de Deus dado a nós que somos pecadores, que fomos transformados pela palavra, libertos por Cristo e que literalmente agora vivemos uma vida de santificação para que Cristo então possa nos dar por fim a vida eterna. Veja a diferença de uma coisa para outra. O pecado, ele tem a sua paga, ele tem aquilo que é resultado dele, que é a morte, mas a salvação, ela não vem da humanidade, mas sim diretamente de Deus, como um favor de Deus àqueles que não mereciam, mas chega como um presente de Deus para nós, através de Cristo Jesus. E assim, então, alcançamos a vida eterna pela fé que temos em Cristo Jesus. Vemos, então, que o pecado, ele não tem o domínio sobre nós, pois estamos em Cristo Jesus, porque nós fomos libertos, transformados, santificados e, por fim, aguardamos a vida eterna. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra. Compreender esta palavra é muito importante de entendermos que éramos escravos do pecado. E o que o pecado nos levava, na verdade, a uma condenação eterna, a uma morte eterna. Mas através do dom gratuito, do favor de Deus, a qual o Senhor tem se revelado, trouxe para nós a liberdade do pecado, transformando a nossa mente como escravos de Deus, tendo então frutos de santificação com o objetivo de alcançarmos a vida eterna através de Cristo Jesus. Senhor, que muitas pessoas possam entender que o ato da salvação, que o processo da salvação não é algo que depende da consequência do homem ou da escolha do homem, mas é algo dado por Deus. Por isso, um dom gratuito de Deus é dado por nós através de Cristo Jesus. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus para a salvação. Porém, o mérito em relação ao pecado discriminado, ao qual vive alienado da justiça de Deus, o seu resultado, a sua paga é a morte. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pois tu tens se revelado, demonstrado, nos ensinado que, através da graça de Deus, fomos libertos do pecado, fomos transformados do pecado, fomos santificados pelo pecado, através de Cristo Jesus. E, por fim, esperamos na expectativa de termos uma vida eterna com Cristo Jesus. E isto é agora, isso não é para amanhã ou para depois, é agora que a tua palavra diz. E a tua própria palavra diz, seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Por isso descansamos como promessa esta palavra e confiamos em ti. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que tu venha se revelar a cada um daqueles que necessitam entender esta palavra. A necessidade de ser liberto do pecado, a necessidade de ser transformado por Deus e também ser santificado através de Cristo Jesus. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Paz.